aqui, retomando nosso terceiro momento da aula aqui, vamos mexer com os níveis de intervenção da propriedade que eu pintei de azul aqui. Então, nós já mexemos com as formas mais fortes, vamos dizer assim, que ou suprimem quase com grande intensidade. E agora nós vamos para um mundo onde você tem um convívio do direito de propriedade com intervenções relativamente menos intensas, pelo menos, que as anteriores. Tá? Então, cá vamos nós, tombamento, limitações administrativas, requisição e ocupação temporária. Vamos prestar atenção até no esquema para ver o que tem de diferente de uns e de outros. Cada um tem uma característica específica. Tá? Vamos lá. Vamos primeiro para o tombamento. Bom, o tombamento é um dos temas mais interessantes que nós temos aí, é a proteção dos bens culturais. Tá? E o tombamento, historicamente, vem lá do direito português, ele envolve a derrubada do imóvel, né? Embora alguns imóveis tombados no sentido jurídico acabem tombando no sentido físico, mas envolve a inscrição no livro tombo, vem lá do direito português, né? Que tem a ver com justamente a preservação, a garantia de que se mantenham as características de um determinado imóvel, e no caso, não só de um imóvel, né? De um determinado bem, justamente pelas razões de caráter cultural, né, que estão associadas àquele bem. Né? E aí eu tenho, de novo, o artigo 5º, quando eu penso que ninguém pode deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, tem leis que permitem o tombamento, que envolve basicamente restrições, obrigações de não fazer especialmente, e algumas até de fazer, que seria conservar o imóvel, a função social, prerrogativa de todos os entes federativos para proteger da União e dos Estados para legislar no 24, e ainda de todos para proteger os patrimônios culturais, o artigo 216, parágrafo 1º e os parágrafos 5º. O parágrafo 1º vai falar expressamente na figura do tombamento. Tá? Eu tenho ainda o Decreto-Lei 25 de 37, que é a principal norma até hoje sobre tombamentos. Tá? E o Decreto-Lei 3866 também complementa, num certo sentido, detalha melhor a questão da proteção. Tá? Então, quer aprofundar o tema, vai para lá, dá uma lida nessas normas. Tá? A gente não vai fazer aqui uma hermenêutica desses dispositivos, mas esse é o caminho das pedras. Tá? Desde já vamos falar que sujeito ativo, assim, a exemplo da desapropriação, são todos os entes federativos. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios podem tombar, podem se valer desse instrumento. Tá? E o sujeito passivo, a princípio, é um ente privado, mas não há exatamente uma proibição de que seja um ente público. Lá na desapropriação até existe uma escala, a União pode desapropriar do Estado, e o Estado pode desapropriar do município, mas não o contrário. No que tange essas outras proteções aqui, a jurisprudência hoje meio que consolidou a ideia de que essas proteções se sobrepõem, né? Elas são como se, na verdade, são intervenções mais brandas, elas se compatibilizam com o direito de propriedade de forma mais fácil. Então não chega a haver uma afronta federativa se for tombado pelo patrimônio histórico do município um bem da União, porque o uso e o gozo do bem, com os limites estabelecidos, continuarão sendo feitos. Né? Então não é uma desapropriação, é uma limitação menor. Eu não vou chamar de limitação administrativa, porque tem uma figura delas que chama limitação administrativa, mas é uma limitação feita pela administração pública com características especiais que vão garantir o uso, que vão manter a possibilidade do uso na maior parte dos usos da propriedade, mas que vão limitar alguns, especialmente no caso do tombamento. O que está em jogo é a alteração, justamente, das características culturais relacionadas àquele bem. Né? Fachada do imóvel, por exemplo, né? Ou até a própria edificação como um todo.
Tá? Então, definição, fixação pelo poder público de obrigações de fazer ou não fazer relacionadas a um bem ou conjunto de bens específicos integrantes do patrimônio cultural. Tá? E eu posso pensar em patrimônio cultural nacional, posso pensar em patrimônio cultural estadual e patrimônio cultural municipal. Todos podem... E nada impede que algo seja patrimônio cultural de todos esses entes e ainda patrimônio cultural da humanidade, né? Tratados que eu nem trouxe aqui dentro desse tema, deixo lá para questão do direito internacional. Mas, enfim, são esferas possíveis, né, de proteção desses bens. Tá? Uma coisa importante aqui, que são bens culturais, não se restringe a imóveis. Né? Eu dei exemplo de imóveis, mas a cultura é muito mais do que os imóveis. Tá? Embora seja mais comumente notado, olha, nós temos ali, aquele imóvel está tombado, isso já imagina que o comprador daquele imóvel vai ter limites na sua utilização que são maiores do que os limites dos imóveis em geral. Tá? Primeira característica é uma restrição que ela é parcial, como serão todas essas restrições aqui, basicamente, ou todas não, pelo menos a maioria delas, e é permanente, a restrição, porque algumas não serão permanentes. Então, restrição parcial, sem indenização, então você é esvaziado parte do conteúdo do direito de propriedade, mas não é pago nada por isso, não. Nem todo esvaziamento do conteúdo de propriedade é indenizável, justamente porque o núcleo essencial do direito de propriedade acaba sendo preservado, que é a possibilidade de alienação. Né? Mas mais do que isso, a a maioria das possibilidades de uso também é preservada, né? Ou pelo menos uma grande parte delas. Então, por isso até a ideia de que aquele imóvel cumpre sua função social, cultural, e não há sentido. E há inclusive possibilidades de que esse uso, de que essa característica de tombamento torne até eventualmente atrativa comercialmente o próprio uso do imóvel. Tá? Uma característica do tombamento que vai diferenciar, por exemplo, da limitação administrativa é essa aqui, que ele recai sobre bem específico. A exemplo do que acontece na desapropriação, a exemplo, você tem que identificar, né, o imóvel, né, ou o bem especificamente, diferentemente da limitação administrativa, que ela é genérica. Ela não precisa delimitar exatamente qual bem, mas pode definir que sejam todos os bens de uma determinada zona. Como é que se realiza? Bom, a lei do tombamento autoriza que se um ato administrativo, dentro das hipóteses de situação de proteção à cultura, faça o tombamento do imóvel, seja auto-administrativo, auto-executável, enfim, sem precisar de nenhuma decisão judicial. E a outra forma de realização, que também não é incomum, é a lei. Então vai lá uma lei. Por quê? Por que se faz por lei se pode fazer por ato administrativo? Porque talvez por razões de garantia desse próprio patrimônio cultural, né, alguns legisladores estaduais, municipais ou até federais decidam explicitar em lei o tombamento de forma a apostar maior nessa permanência, né, dessa proteção, né, não deixando na mão do Poder Executivo. Uma questão polêmica e interessante que às vezes surge é possível que, havendo um bem que mereça proteção por tombamento e não havendo ato protetivo do poder público, pode o Poder Judiciário tombar? A jurisprudência acaba dizendo que isso, a princípio, não, porque a lei que regula fala em poder executivo, quando muito poder legislativo. E por outro lado, não está proibido que o Poder Judiciário, diante de uma situação concreta numa ação civil pública, estabeleça um conjunto de medidas ou obrigações de fazer ou não fazer, que são exatamente o conteúdo da ação civil pública, muito parecidos com os efeitos de um tombamento. Mas eu não chegaria a dizer que existe um tombamento judicial, alguns autores vão dizer que sim, eu vou dizer que pode haver uma sentença com efeitos protetivos do patrimônio cultural, e é prerrogativa do Ministério Público também proteger o patrimônio cultural, por meio da ação civil pública, né?
E eu posso ter uma sentença que tenha quase todos os efeitos de um tombamento, mas não vai ter, por exemplo, o efeito formal de inscrição, né, na lista de bens do patrimônio nacional, estadual ou municipal. Aqui é bom trazer alguns dispositivos que a gente citou, até para entender o que pode ser tombado. Olha só, o patrimônio cultural são bens de natureza material ou imaterial, que podem ser tomados individualmente ou em conjunto. Ainda assim que tomados em conjunto, é um conjunto específico, né? Uma das características que a gente já viu lá é o que eu chamo de característica da especificidade. Ele recai sobre bem ou bens específicos. Então é um conjunto ou um que são portadores de referência à identidade, ação, memória dos diferentes grupos da sociedade. Então vale não só imóvel, forma de expressão. Começa ali, o constituinte ali foi até essa questão de provocar. Não vou começar pelos imóveis, vou começar pelo forma de expressão, modos de criar, criações científicas, tudo, né? Propriedades imateriais, né? Aí depois vem, aí no inciso 4 estão as obras, os objetos materiais. Obras, objetos, documentos, edificações e espaços destinados a manifestações, uma praça, por exemplo, né? Tá valendo. Prédio, né? E ainda os conjuntos urbanos, aqui os imóveis, né, de valor histórico, e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, científico. Esse tipo de tombamento aqui, ele vai ficar muito parecido com a limitação administrativa. Aliás, se é uma coisa que a gente vai ver depois lá no fim que acontece, é uma sobreposição, às vezes, desses instrumentos. Só que aqui eu tenho que pensar que eu tomei um sítio, especifiquei ele, enfim, e em razão de valor específico, que é o valor cultural, né? E aí a cultura vale a história, a paisagem, vale a questão artística, arqueológica, paleontológica, ecológica e científica também. Tá? E aqui o parágrafo 1º faz expressa menção à figura do tombamento, que tem disciplina legal. Alguns municípios ou estados também fazem inventários, registros, vigilância. Aliás, o nome que você vai dar para exercer a prerrogativa é meio aberto, né? Mas é muito comum a figura do inventário, embora não tenha uma lei federal sobre isso, mas isso não impede que ele seja, os tribunais também já disseram que está tudo bem. Tá? Só que, claro, se você fizer o tombamento, aí você tem uma lei específica que detalha essa questão. Tá? O parágrafo 5º eu tenho o caso de um tombamento legal / constitucional. A Constituição decidiu tombar documentos e sítios dos quilombos. Tá? Então aí eu já tenho uma situação específica. Tá? Panorama geral, o tombamento é um tema específico, até daria para a gente conversar muito mais tempo, mas em essência, para entendê-lo, a gente precisa basicamente dessas questões. Tá? E aí o tombamento fica mais interessante de compreender quando a gente compara com esse instrumento que é a limitação administrativa, que é o must, que é o mais usado, é o mais frequente, o mais e o mais amplo. Né? Tudo que não. O que é a limitação administrativa? A limitação de caráter geral que tem por efeito restringir o uso da propriedade. Né? Nós vimos lá no poder de polícia que envolve limitações à propriedade ou atividades econômicas. Pois é, quando a limitação tem por foco o uso de propriedade, eu estou diante do que eu posso chamar de limitação administrativa. O que não impede que, ao mesmo tempo, eu tenha também, e não só não impede, como é muito comum, eu faço a limitação e já crio uma esfera de poder de polícia justamente para criar para fiscalizar e exercer sanções sobre quem descumprir. Né? Então, e eu também posso dizer que, às vezes, essa limitação de caráter geral até se confunde com a própria limitação da atividade econômica. Por exemplo, eu não posso derrubar uma árvore. Isso é ao mesmo tempo que é uma atividade econômica, derrubar e vender e transportar. Bom, eu também estou mexendo com o acessório do solo, que é a árvore, né? E eu estou, portanto, mexendo com o direito de propriedade. Então, às vezes, isso vai se sobrepor, mas está tudo bem. Né? Aqui é interessante que a limitação administrativa envolve quaisquer bens. Tá? E não necessariamente
apenas vinculados, por exemplo, ao patrimônio cultural. Embora eu possa configurar limitações administrativas focadas no patrimônio cultural. Esse é o detalhe. Se eu posso até estudar o instrumento do tombamento e nós podemos, como a gente, trabalhar questões, detalhes sobre a figura do tombamento em especial, mas nada impede que eu crie, que a norma crie limitação administrativa vinculada à cultura, como existe, de fato existe, ou eu tenha normas relacionadas ao meio ambiente, o que é mais comum de todas, né? Limitação, por exemplo, a figura das áreas de preservação permanente. O que são isso? São limitações administrativas. É uma lei federal que disse que no uso da propriedade rural você vai ter áreas que você não vai poder mexer, você vai ter que deixar como está, né? O que acaba sendo uma preservação, né? Só que ela não foi feita para uma propriedade. Todas as propriedades que tiverem encosta de morro com aclive superior a 45 graus, ou que tiverem terrenos marginais aos rios, merecerão a propriedade. Eu não preciso identificar uma, como se fosse o caso de um tombamento. Não, eu falo a norma, coloco a característica geral e ela recai sobre tudo. Onde é que estão os fundamentos? Puxa, então tá lá no artigo 5º, eu posso obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer, eu posso obrigar a não derrubar, porque tem a função social, porque tem os interesses do poder de polícia, e porque tem interesses constitucionais nas políticas urbanas, nas políticas culturais, nas políticas agrícolas, agrárias, nas políticas ambientais. Então, todos os fundamentos aqui são grandes. E aí, quais são as leis? Bom, se eu fosse listar aqui, não ia caber numa tela, porque eu vou encontrar lá a lei de proteção à fauna, eu vou encontrar a lei de política agrícola, que também vai falar sobre alguns limites. Eu vou encontrar limitação administrativa na área ambiental, eu vou encontrar na lei das águas, eu vou encontrar no Código Florestal, que não se chama código, eu vou encontrar no Estatuto da Cidade, e eu vou encontrar em normas específicas municipais, né, que vão restringir, que vão criar áreas específicas onde se configuram áreas, por exemplo, áreas de preservação ambiental, são regiões privadas, onde vão haver basicamente limitações administrativas, né? Então eu vou dizer para vocês que tem muita... Não tem uma lei só, não existe uma lei geral sobre as limitações administrativas. Elas nascem de diferentes leis e muito comumente associadas a poder de polícia em função de uma atividade nociva, normalmente focada em questões ambientais, em questões sanitárias, né? Enfim, né? E às vezes até vai ficar muito parecida com limitação à atividade econômica. Tá tudo bem aqui, não tem problema que estejam limitadas, né? Que estejam parecidas, porque isso aqui é uma construção teórica, são focos. O que a gente precisa ter claro é que, de fato, o Estado, lá pelo seu poder de polícia, vejam que a primeira etapa quando eu penso em limitação administrativa, eu estou pensando que é, no fundo, um exercício do poder de polícia que começa com uma norma restritiva de prerrogativas individuais em relação a um bem. Bom, então, um uso de um bem. É basicamente nesse momento que eles se encontram. Tá? Aqui nas características, é uma restrição parcial, como é também o tombamento. Também é permanente, então eu nem destaquei porque é a mesma lógica do tombamento. Só que o bem, a característica aqui que o tombamento não tem é essa. Essa aqui ela é de caráter geral. Né? Quando nós pensarmos em sítios urbanos, vão ficar muito parecido com limitação administrativa. A diferença é que você vai ter uma figura formal de um tombamento, ou você pode ter, o que é muito comum, a limitação administrativa por norma de zoneamento municipal. Por exemplo, o município fala de tal área é proibida a edificação de mais de um pavimento, porque é uma área que tem... que aquilo ali vai conspurcar a paisagem associada a uma questão cultural. Vejam, nem associei uma questão cultural, simplesmente disse que não pode edificar, e ninguém vai edificar lá naquela área, e aquela foi uma zona urbana definida como tal. Isso é uma limitação administrativa. Né? Mas a área... E você não precisou definir
como uma área de proteção cultural e não precisou definir, de inscrever e delimitar aquele conjunto de sítios e tombar especificamente. Estou tombando. Não. São proibições, fica proibida a edificação lá. Ah, mas as razões são culturais. Sim, é o que eu disse antes. Você não está obrigado a usar o tombamento apenas. Né? A própria lei do tombamento vai falar entre outras formas de acautelamento e preservação. Ó, tá aqui. Aliás, chega a tocar até na possibilidade da desapropriação, né? Que a gente já viu também. Tá? Mas voltando, as limitações administrativas, então, elas vão recair sobre esses valores culturais em geral. Tá? Essa é uma característica bem diferente em relação a tudo que se viu até agora. Né? Todos os outros instrumentos materializáveis por atos administrativos são de caráter geral. Tá? E como é que eu realizo? Como é que eu crio uma limitação administrativa? Bom, primeiro eu crio por lei, né? E essa lei pode ser lei federal, pode ser lei estadual, lei municipal, depende da área que a gente estiver mexendo, né? Muito comum envolvendo questões ambientais, espaços territorialmente protegidos, áreas turísticas, tudo isso está valendo. Mas eu tenho que pensar que muitas dessas restrições vão decorrer de ato administrativo que vai detalhar aquilo que a lei estabeleceu. Né? Então eu posso... e mais, eu posso ter ato administrativo fundado lá diretamente na Constituição. Então, a limitação administrativa... Vejam, até a questão do trânsito é uma limitação administrativa ao direito de propriedade dos veículos. Eu me obriguei a usar o cinto de segurança, e aí daqui a pouco eu vou ter uma disposição específica em ato administrativo que vai dizer qual é o tipo de cinto de segurança, porque alguns cintos não serão tão seguros. Isso é limitação administrativa sobre a propriedade? É, a propriedade dos veículos. Vejam, saí lá da questão, fui para a questão de segurança. Eu tenho uma limitação administrativa fundada em segurança. Pode, pode. Aliás, todo o contexto de Covid é um contexto de limitações administrativas. Entre as incontáveis leis que a gente pode pegar a lei que criou as restrições da Covid. São limitações administrativas, a circulação, a funcionamento de comércio, etc. E está tudo bem. Elas não são indenizáveis, não se paga. A administração pública vai vedar algumas atividades em nome de interesses coletivos e não vai pagar por ninguém, não vai pagar ninguém por isso. Tem caráter, então, justamente porque o caráter é geral. Não é para alguém em especial, é para todo mundo. Se bem que o tombamento acaba sendo especial e também é não indenizável ou considerado gratuito. E é da natureza desses institutos. Né? Voltando, aqui também não está em jogo o esvaziamento da utilização da propriedade. Né? Aliás, se eu pensar em termos de Covid, boa parte das limitações administrativas serão limitações sobre as atividades econômicas. Aliás, eu posso ter limitações administrativas das atividades econômicas. Mas, por exemplo, eu posso ter uma limitação administrativa decorrente de Covid especificamente focada onde a gente está trabalhando aqui. Né? Que aí seria um bom exemplo. Fica vedada as praças que são bens de uso comum do povo, fica vedada a aglomeração de mais de 2 pessoas. Perfeito. Então eu estou limitando o uso comum do povo, o uso daquele bem, praça, né, que poderia ser usado quase que ilimitadamente, passa a ser usado limitadamente e é uma limitação. Fica até mais fácil porque a praça, pelo Código Civil, é um bem público, então, além de ser uma limitação ao uso do bem, que vai restringir as pessoas que usam, é uma própria autorregulação de algo que é da própria propriedade pública, né? Por isso que a gente acabou dizendo lá no começo que quando você tem um bem público é mais fácil de você criar a restrição. Mas, havendo lei, havendo fundamento legal, eu vou ter limitações administrativas de todo tipo. E com certeza vão estar muito relacionadas ao poder de polícia. Tá? Então, se você não... boa parte dos instrumentos vai cair para cá. Esse acaba sendo o genérico da intervenção do Estado na propriedade. Se eu não configurar como nenhum outro, eu vou acabar configurando como limitação administrativa.
No fundo, todos os outros são limitações. Os que não são supressão da propriedade são limitações administrativas num sentido amplo, né? Mas se eu quiser pensar ela como instituto, em sentido estrito, são essas limitações que decorrem de caráter geral, portanto decorrentes de lei, que tem por efeito restringir a propriedade e que não são definidos pelas outras, né? Vamos ver a outra aqui então, ó. Essa outra figura, requisição administrativa. Vamos até puxar aqui o texto constitucional. Requisição administrativa. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por interior. Ops, está errado aqui. Peguei o artigo errado da Constituição. Não é esse que vai nos trazer o fundamento. O que vai nos trazer o fundamento é esse aqui, ó. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá... esse aqui está completamente... Pula. Está no lugar errado. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Então tá. Requisição administrativa tem tudo a ver com uso de propriedade particular em caso de iminente perigo público. Tá? Assegurada a indenização ulterior. Então vejam, é um uso de propriedade, tá? Pelo qual não há indenização prévia, indenização posterior. E é uso de propriedade pelo poder público que está fundado na Constituição e está repetido lá no Código Civil. Você está sujeito, se você quer ter o direito de propriedade, está sujeito, em caso de perigo, a ceder. Tá? E vejam que tem aqui, inclusive, o artigo 22 deixa que só a União legisle sobre isso. Então não é a competência de estados ou municípios discutir, ao contrário das limitações administrativas, que vão estar que vão acabar abarcando competências de estados e municípios, na requisição só a União pode dizer, porque isso, vejam, é o uso que pode ser quase integral da propriedade particular, se não integral, né? Mas com indenização posterior, ao contrário relacionando eles, é contrário da desapropriação, que a indenização é anterior. Então aqui... e a Constituição chega a falar, a requisição de bens é uma medida possível lá no estado de sítio. Tá? Então, volta, depois vamos ver. Então a requisição administrativa, então tá aqui está certo, ali embaixo que está reproduzido errado. Né? É esse aqui, o 5º 25. Tá? Ele é o que fundamenta a requisição administrativa. Né? O exemplo que usam de forma clássica, sabe que é um bom tema lá no fim, né, que seria o policial dê seu carro em nome da lei, e aí o cara usa o carro, que é propriedade privada, em nome disso. Eu não gosto muito desse exemplo, eu prefiro o exemplo lá da situação de uma calamidade pública, onde automaticamente a autoridade requisita lá um determinado ginásio, uma escola, normalmente até na situação de tanta solidariedade necessária que, em geral, as pessoas não se opõem considerando essa situação. Até porque tem que ser formal essa requisição, né? Já gera um direito à indenização, enfim, daquele uso. Mas isso é comum com escolas, enfim. Tá? Tem fundamento legal, tem uma lei federal específica sobre a requisição em matéria militar. Tem uma lei, Decreto-Lei 2/66, que fala em requisição lá pela SUNAB, agora as competências do Ministério da Economia, né, de bens, de gêneros alimentícios em situações especiais. Tinha a Lei Delegada 4, que nós já trabalhamos a questão do direito econômico, que poderia requisitar. Vejam que aqui é interessante, né? A intervenção do domínio econômico porque obriga a vender, ela obrigava, mas também não deixa de ser intervenção na propriedade porque obriga a entregar mercadorias mediante ulterior indenização. Né? Então tá lá também. O Código Civil, lá quando define o direito de propriedade, diz que ela não está imune à requisição, ou seja, se você tem a propriedade, está sujeito a que ela seja requisitada. Né? E vejam que a indenização está condicionada à existência possível de dano. Se não houver dano, não vai precisar indenizar. Né? E a própria lei da Covid, agora, está aqui, a 13979,
né? Além da possibilidade das limitações administrativas, ela trouxe explicitamente a figura da requisição administrativa. A Lei 8.080, que trata das questões de saúde, no artigo 15, ela também fala expressamente da questão da requisição e justamente para aquelas situações de requisição de estabelecimentos em caso de calamidade, mas não só de estabelecimentos. Então, tem um bom arsenal normativo aqui e todo ele vinculado ao que eu chamaria de perigo público iminente, né? O fundamento, tá claro que o que é perigo público fica ao legislador definir, abranger, mas vejam que não havendo perigo público, a figura não é requisição administrativa, né? Requisição administrativa é uma requisição fundada constitucionalmente, é uma limitação. Porque é uma os autores vão ficar, mas é uma servidão temporária, se for para imóvel talvez eu possa pensar, mas não é só imóveis, qualquer bem, inclusive a requisição ela pode se dar em bens ou serviços. Quando recair sobre bens, nós estamos em intervenção na propriedade. Se eu pensar em serviços, eu estou pensando em limitação da atividade econômica, né? Em limitação e intervenção na propriedade ou na atividade econômica. Tá? Mas nós estamos aqui no mundo da intervenção do Estado na propriedade, pode ser bens, pode ser serviços. Tá? E aqui, ó, definiçãozinha barbada. Uso de propriedade particular pela administração, com indenização posterior fundada em iminente perigo. Tem que ter esses três elementos, né? Que é o perigo, que é a indenização posterior, né? E o fundamento e o uso específico, né? Uso de propriedade específica pela administração. Tá? Vejam, é uso, não é apropriação, né? É um uso forçado, né? Quer dizer, lá na desapropriação eu tenho a retirada do direito de propriedade, né, com indenização anterior. Aqui eu tenho a supressão de parte do direito de propriedade, o exercício de parte do direito de uso da propriedade pela administração com indenização posterior. Então, duas diferenças. Né? Isso aqui não é toda a propriedade, não é todos os atributos do direito de propriedade, mas paga depois. A outra é todo, mas tem que pagar antes. Né? E só fundado em iminente perigo. Né? Que mais? Características. É uma restrição temporária. Vocês veem que algumas restrições eu digo, é permanente, é permanente. Não, essa aqui é temporária. A princípio, eu posso pensar num imóvel, está requisitando o imóvel. É óbvio que é parcial, porque não está esvaziando a possibilidade da pessoa vender o imóvel. Senão vai registrar no registro de imóveis como uma servidão. Né? Então, eu posso pensar que ela se manifesta de forma que eu vou restringir a propriedade de forma parcial. Né? Quando muito vai ser só o direito de uso, ainda que exclua o uso do proprietário, é parcial. Mas como eu posso requisitar bens fungíveis, as mercadorias, em algumas situações, bom, essa requisição vai funcionar como uma compra forçada. Né? Por quê? Porque eu vou dizer, estou requisitando seu estoque de vacinas, seu estoque de alimentos, e eu vou distribuir, eu vou acabar com eles. Claro que depois eu vou pagar por isso. Mas vejam, eu praticamente, né, com bens fungíveis, vira quase uma desapropriação, com a diferença, nesse caso, de que ela tem um pagamento posterior. Tá? Mas é fundada em iminente perigo público. Tá? E as legislações funcionam por aí. Tá? Mas vamos pensar que a natureza, a princípio, nós estamos falando de uma restrição total, temporária parcial, como são as requisições, como são tudo que eu pintei de azul aqui. Tá? Mas eu não excluiria alguma situação em que se dá uma restrição. Ela só não é total porque, a princípio, a administração pública vai devolver o dinheiro equivalente àquilo que vai permitir a reprodução daqueles bens que são, pela sua natureza, fungíveis. Né? Eles são bens que podem ser feitos de novo. Né? Então, três características legal. E aqui, a exemplo do tombamento, são bens específicos. Não existe requisição administrativa genérica, né, de uma cidade inteira, enfim. Não, você vai ter que definir, tem que ter ato administrativo, tem que dar cópia do cidadão, para o cidadão, inclusive antes de entrar. Mas pode ser meio que na hora. Tá? Que mais? Aqui sim, como é que realiza isso? Ato administrativo, direto, fundado em lei.
E aí vem a grande pergunta, que é a grande pergunta não, mas é uma pergunta interessante, que é, tudo bem, ato administrativo. Eu tenho um monte de normas aqui, essas questões de saúde e tal. E se houver uma situação, como a situação clássica lá do policial, eu não tenho notícia de lei que diga especificamente respeito a isso, que vai lá e pede o carro do cidadão para perseguir um carro que está sequestrando uma criança, né? Pode. A doutrina acaba até usando isso como exemplo, e não há. Enfim. O detalhe é que a Constituição disse, né, deu estabeleceu essa prerrogativa, né, ou pelo menos estabeleceu a obrigação da pessoa ceder, né, nesse caso. Então, é um bom tema aqui para o debate, se tem fundamento. Acho que se o policial fizesse isso, como fazem os policiais dos filmes lá, dos filmes em geral, dos Estados Unidos, e depois ele acaba destruindo o carro, certamente a coisa que seria bastante mais complicada, enfim, né? Mas, enfim, é um instrumento constitucional com legislação federal específica, né? Então é um bom tema. Eu até me inclinaria pela necessidade de uma lei específica. Agora que o texto constitucional ele está aberto, não aqui, cadê você? Em caso de iminente, a autoridade competente poderá usar. Né? O detalhe, então, como o artigo é dirigido para a autoridade, parece que ele delega automaticamente o poder de requisição. Talvez a palavra que não está sublinhada aqui seja mais chave, autoridade competente. E para a autoridade ser competente, eu preciso que a norma dê para ela, de alguma forma, essa competência. E essa norma, quem define a competência da autoridade é a lei infraconstitucional. Né? Então, se é verdade que a autoridade pode, e está dito aqui, lá no Código Civil diz que eu sou obrigado a entregar, por outro lado, posso discutir se a autoridade tinha nas suas esferas de atribuição de competência essa prerrogativa, e nós, voltando lá para a aula sobre ato administrativo, a gente vai acabar tendo que lembrar que o ato administrativo tem por pressuposto, né, o agente competente. Né? Então, e acaba sendo uma discussão de esfera discricionária ou não do poder público, e até mesmo da autoridade policial. Então é aí que o tema fica legal. Né? Eu adoro esses temas que mexem bastante com isso. E agora, fechando o nosso pacote de 8 itens distintos, a gente vai para uma figura que a doutrina denomina ocupação temporária. É muito comum que se confunda a ocupação, aliás, é muito comum que se confunda todos eles, né? Mas vamos lá, que a ocupação temporária, ela em muitos casos vai ter os fundamentos da requisição administrativa. Então tá aqui. Também tem o fundamento da requisição administrativa. Mas nem sempre nós teremos ocupação temporária decorrente de perigo público. Alguns autores vão lá e fundam a ocupação temporária no inciso 25. E eu vou dizer que ele também se funda no 25, porque quando eu estiver fazendo, alguns autores chegam a dizer, se for uma requisição administrativa de imóvel, então isso é ocupação temporária. De fato, depende do conceito que eu vou dar. Se é a utilização temporária de imóvel pela administração pública com fundamento em lei, que é o conceito que eu dou, nesse conceito eu estou pegando também a requisição administrativa de imóvel. Né? E onde é que eu vou diferenciar isso do Instituto da Requisição? Aqui, conceitualmente, eu estou dizendo que é bem imóvel, que não é outro tipo de bem. Bom, beleza, então ocupação temporária. Mas vejam que muitas vezes uma ocupação temporária será também por força de uma requisição administrativa. Tá? Mas eu tenho que pensar que, como a propriedade exerce sua função social e a gente pode ser obrigado a fazer alguma coisa em virtude da lei, né? Aqui em 22.3 está até tão importante né? o terceiro. Aqui nem é o 22.3, isso aqui, esqueçam isso, é aqui, que é o quinto inciso 23. Né? Então, tá tudo bem aqui. Né? Eu já cheguei a questionar muito isso, mas vem cá, a lei vai poder, previsão em lei, tá aqui embaixo, de ocupação temporária sem iminente perigo público? Pode, vou dizer que pode, já vou antecipar um pouco. Por quê?
porque eu posso fundar na função social da propriedade e no princípio geral da legalidade privada. Se tem a lei dizendo que eu vou ter que ceder, né? E aí eu tenho, por exemplo, a situação lá do Código Eleitoral, quando você requisita uma casa. Está valendo. Requisita um imóvel para fins eleitorais. Veja, aquilo não é um iminente perigo público, a menos que a gente considere que a eleição é um iminente perigo público. Talvez seja para muita gente, mas não é, certamente do ponto de vista jurídico. Né? Então eu tenho várias outras normas aqui, a Lei 3924 de 61, a 8987, que é lá das concessões, enfim. Aqui, e até a própria Lei de Licitações, eu não estou nem citando ela, porque nós estamos exatamente esperando a saída de uma nova Lei de Licitações aí, com um número que a gente não tem ainda. Mas, enfim, é o caso da ocupação temporária lá, relativa aos serviços públicos, né? Objetos de concessão, você pode ocupar o local do serviço em caso de descumprimento, né? E também cabe lá pela lei das... Enfim, eu posso ter muitas leis. E vejam, aí eu não sei se é necessariamente um tão iminente perigo público no descumprimento contratual, talvez eu possa configurar como, mas enfim, a questão eleitoral não é perigo público. Eu tenho ainda o Decreto-Lei 3365, os imóveis vizinhos à desapropriação. Enfim, se eu tiver uma lei determinando uma ocupação temporária, tá? Bueno, indenizável, então, se a lei disser que se não disser que não, nós talvez possamos discutir, mas vamos dar um exemplo. A lei eleitoral diz expressamente que não é indenizável. Tá? E não tem iminente perigo público e não foi considerado inconstitucional. Mas se eu tiver com fundamento e requisição administrativa, nós já vimos que é indenizável ulteriormente, se houver dano. Né? Então, podemos dizer, como a maioria da doutrina, que é indenizável ou não, e aí vai ser conforme o caso. Tá? Aqui, o foco são bens imóveis, de novo, restrição temporária e necessariamente parcial. Né? Aqui nós estamos como é um imóvel, ninguém vai destruir o imóvel, ninguém vai vender o imóvel, então não é a situação lá das requisições administrativas em geral, é uma restrição temporária parcial. Por interesse público definido em lei. Né? Eu gosto de dizer isso. Tá? Até porque se não tiver definido em lei, eu não vou imaginar que eu possa ocupar um imóvel privado. E aí, se eu pensar que esse imóvel for o domicílio, bom, aí nós estamos falando do auxílio inviolável do indivíduo constitucionalmente definido, né, sua casa. Como é que se constitui a ocupação temporária? Por ato administrativo e, nesse caso, evidentemente, fundado em lei e aquela coisa que a gente já conversou. Então aqui, já antecipei, previsão em lei de ocupação temporária sem iminente perigo público. Então, mas vamos deixar aberto, eu até tenho a opinião que acaba sendo possível. E essa opinião está baseada no fato de que já existe, que não tem questionamento, a jurisprudência poderia bater e não bateu. Né? Mas é uma zona perigosa, né? Daqui a pouco, então, você pode ocupar o bem de alguém, pode ter uma lei, mas certamente não imagino que uma lei municipal... Bom, até não é impossível, posso ter em situações... aqui vamos deixar aberto, vamos deixar bem aberto essa questão, porque o tema é profundo. Né? Por exemplo, eu posso ter uma lei municipal em caso de iminente perigo. A requisição é competência federal, mas eu posso ter um assunto municipal que de alguma forma, sendo interesse local, acabe por permitir a ocupação para uma restauração, para uma proteção especial. Né? Então está aberto. Né? Sem iminente perigo público, está aberto, dentro das competências constitucionais. Esse é mais um tema para deixar interessante, para dar uma apimentada no final. Mas no final eu não quero apimentar, não. Eu quero mostrar uma coisinha para a gente não perder de vista aqui. Detalhe, antes que eu me esqueça, né? Então eu nem botei a ocupação temporária aqui como fundamento lá no 25, que seria a que nós usamos aqui, usar da propriedade de iminente perigo público. Eu botei que é a função social. E é interessante que lá por estado de sítio, a Constituição faz referência à requisição. E aqui no estado de defesa, que é um estado teoricamente menos gravoso que o estado de sítio, anterior ao estado de sítio, é referida a figura de ocupação e uso temporário de bens e serviços
de bens e de serviços públicos, né? Não só de bens públicos, mas de bens quaisquer e de serviços públicos, tá? Num caso de calamidade pública, né? Então, claro, assim, porque eu posso ter um estado de defesa que não seja daquela situação de instabilidade institucional, mas aquela situação de calamidade de grandes proporções da natureza, e aí eu tenho, e é uma prerrogativa da Presidência da República, já tivemos inclusive situações assim no Brasil, possibilidade de uso de ocupação e uso temporário de bens. Se for ocupação de imóveis, aí eu poderia até também falar que eu teria a figura do uso temporário, criar mais uma categoria, mas acho que não vamos chegar a isso, nem a doutrina em geral faz, nem eu vou fazer. Tá? E aí é uma prerrogativa também dada pela União, que também teoricamente pode ser delegada. Tá? Falei que os sistemas são bastante complexos. Quero só fazer aqui, ó, com bolotinhas para a gente não se perder. A requisição administrativa está aqui. Então envolve iminente perigo público como fundamento. A ocupação temporária não envolve necessariamente iminente perigo público, mas vai haver uma situação em que elas vão se sobrepor. Vai haver uma situação onde essa zona de convergência aqui, né, onde alguma coisa vai ser ao mesmo tempo requisição administrativa e ocupação temporária. Ai, pode, tá tudo bem, aqui eu não tenho, né, não vou enlouquecer tentando fazer. Já acho muito bom que a gente separe os fundamentos de uma e da outra e que entenda que na ocupação temporária que tem foco por imóvel pode ter por fundamento a requisição administrativa. Mas eu vou ter que dizer que nem toda ocupação temporária é requisição administrativa e nem toda requisição administrativa é ocupação temporária, justamente porque tem requisições administrativas que não são sobre imóveis. Tá? Se for sobre imóveis, nós teremos uma ocupação temporária e uma requisição administrativa. Tá? Não tentem enlouquecer com isso, nem criar diferenças. Tá simples, tá? Uma coisa vai ser duas, não tem problema nenhum. Os físicos já disseram isso quanto ao quark, por que eu não posso dizer aqui no direito, na minha humilde caso do direito administrativo. Já que eu estou brincando com as bolotinhas, vamos brincar um pouco mais. Para fechando um pouco o tema, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar, ó, intervenção do Estado na propriedade, que é o que a gente acabou de trabalhar. Botei mais vermelho, porque vocês viram que as prerrogativas são muito fortes. Ela, em alguns momentos, se sobrepõe à intervenção no estado da economia. Por quê? Ora, porque a propriedade é um dos fatores de produção. Simples. Vou dizer, a propriedade dos fatores de produção está em jogo. Então, às vezes, vai ter uma limitação que é focada numa propriedade, mas que tem um efeito direto de intervenção na economia. Fora as zonas muito limítrofes. Né? Eu vou requisitar bens que foram produzidos. Meu Deus do céu, se isso aí não é intervenção na economia, é o quê? E aí, André, o que é um, o outro é os dois. Interviu na propriedade porque focou nos bens, mas não deixa de ser uma intervenção na atividade econômica, porque está retirando bens e vai fixar preço conforme critérios da justiça. Então ao mesmo tempo as duas, de novo, estou com os físicos aí, né? Que vão dizer que o quark é ao mesmo tempo partícula e onda. Depois, quem quiser vai ler lá na física isso aí. Tá tudo bem. Tá? Então não tem problema de uma coisa ser duas ao mesmo tempo. E eu vou dizer mais. E se eu quiser que seja três ao mesmo tempo? Uau! Né? Vamos fazer as relações. A nossa ponto 13, ponto 14 e ponto 15. Eu posso ter uma intervenção no estado da propriedade. Eu posso ter intervenção na economia com as confluências que nós já vimos. E eu posso... não só posso, é muito comum que o poder de polícia esteja criado por lei justamente para policiar, justamente para fiscalizar essas intervenções, seja na propriedade. Né? Exemplo, eu tenho lá uma restrição ambiental qualquer. Eu posso criar um poder de polícia por lei que vai fiscalizar a atividade, aplicar a multa e está tudo bem. Essa é a função do IBAMA em relação aos bens ambientais e as normas que restringem o uso dos bens ambientais são intervenção no estado da propriedade. Mas daqui a pouco tu pode ter alguma coisa que também seja atividade econômica. Bom, esse poder de polícia vai pegar tudo isso. Mas existe intervenção do estado da propriedade que não seja poder de polícia? Claro que sim. Desapropriação não é exercício de poder de polícia. Existência de bem público não é exercício de bem de polícia. Né? E tá tudo bem. Tombamento pode envolver o poder de polícia sim, mas ele também pode funcionar sozinho. Né?
E eu posso ter intervenções do Estado na economia que não necessariamente sejam poder de polícia. Como, por exemplo, já fiz referência lá às normas trabalhistas, onde você cria a prerrogativa do empregado diretamente em relação ao patrão. São interventivas da economia e poderiam operar sem o poder de polícia, porque você deu a prerrogativa privada do reequilíbrio, né? Então tá tudo bem, a questão do consumidor, embora o mais comum atualmente seja que as normas acabem, tanto que até botei mais para cá, o poder de polícia está muito mais espraiado pela intervenção do Estado na economia do que propriamente pela intervenção do Estado na propriedade, onde vão ter prerrogativas realmente que não vão tangenciar o poder de polícia, não vão se relacionar. Tá? Mas eu quero que vocês tenham muito claro que a gente estuda esses três elementos e que não há problema nenhum em haver essas confluências desses três. É da natureza deles essa confluência, porque bem ou mal aqui eu estou com foco no poder de fiscalização do Estado. Aqui eu estou com foco no poder do Estado limitar a atividade econômica, ganhar dinheiro com a venda de bens ou serviços. E aqui eu estou com foco na limitação do uso da propriedade, na limitação da propriedade, da possibilidade da propriedade, do uso ou até da possibilidade. Então são três focos, às vezes vai todo mundo junto, isso não vai ser um grande problema. Tá bom, por hoje era isso.